Bom dia! Começa agora o programa Fórum 11h30, sextando, vai, sextou! Dia 23 de setembro, Rovai, faltam 9 dias. Eu sou Drida Lorenzo. Eu sou Renato Rovai, que tal? E hoje é dia 23 de setembro de 2022, faltam 9 dias para as eleições para o dia 2 de outubro, e a gente vai falar sobre a pesquisa Datafolha de ontem. Quem acertou? Quem levou o bolão, Rovai? Quem levou o bolão? Pois é, eu passei rente, né? Eu cravei Lula 47, acertei na mosca. Aí eu apostei que o Bolsonaro ia para 32, que a diferença ficaria em 15, mas ele se manteve em 33, a diferença ficou em 14. Apostei Ciro 6, Tebet 5, né? E deu 7 e 5. Então acertei Tebet e errei Ciro por 1. Fui errando por 1. Enfim. A gente vai falar disso e vai ser o tema do Fala Rovai, o editorial do Fórum 11h30, análise estratégica do Datafolha, e também vamos falar do Lula ontem jantando o Ratinho, Rovai. Que entrevista, que bate-papo, né? Foi uma Lula solto ali, falou muito bem no programa do Ratinho, no SBT. A gente vai comentar essa entrevista e também outras notícias, inclusive da família Bolsonaro. Hoje tem mais uma revelação da jornalista Juliana Dalpiva, que estará aqui na semana que vem. Ela que lançou o livro Negócios do Jair, mostra hoje que o Flávio Bolsonaro e o presidente Jair Bolsonaro se encontraram 2 vezes na cadeia com o Adriano da Nóbrega, miliciano que foi assassinado na Bahia. A gente vai comentar sobre essa notícia também e vamos receber vários convidados hoje, então fique ligado aqui que o programa está apenas começando. Já deixa o seu like, né, Rovai, o seu joinha, e vamos fazer o desafio dos membros, porque tá tendo muito pouco membro, né, Rovai? A gente precisa de membros aqui então, na TV Fórum. Várias coisas que a gente precisa. Primeiro, inscritos. É verdade. Vamos chegar aos 300 mil, acho que hoje. Estamos à beira dos 300 mil. Então, precisa que todo mundo se inscreva. Às vezes você está aqui, assiste. Se está aqui, curte, comenta. E se puder ficar membro, poxa vida, você vai estar ajudando um projeto de comunicação que enfrentou o golpe, que denunciou o golpe, que esteve com você nos piores dias da história desse país, defendendo a democracia, que resistiu bravamente quando todos diziam que acabar. Eu lembro, eu estava em Gonçalves, Adri se lembra muito bem,
logo depois do golpe da Dilma, sentado tomando tranquilamente uma cerveja num bar ali do Mundo Novo. Aí um cara da outra mesa, ele levantou, era meio que um turista, não era um cidadão gonçalvense, né? Era um sujeito, aliás, bem chato. Aí ele veio e falou assim, e agora, hein? Acabou com vocês? Eu falei, acabou com vocês o quê? Achei que ele estava falando do governo. Vai fechar a revista? Vai fechar o site? Por que você está falando isso? Você exigiu de grana do governo? Meio com um risinho aqui. O que vocês vão fazer agora? Eu falei, morar na rua, né? Só faltou falar isso. Eu falei, a gente se encontra daqui a alguns anos e a gente conversa sobre isso. E para que a gente resistiu, segurou a onda, e para que a gente possa ampliar e conseguir continuar fazendo esse jornalismo, inclusive em breve a gente vai ter que lançar uma campanha por conta de uns processos, a gente precisa que vocês também fortaleçam o projeto, virando membro e membro. E Rovai, a gente tem aqui, olha só. Você está colocando o link da revista na comunidade de membros? Sim. Acho legal. Toda semana é especial para membros. Tem que colocar lá. Eu vou colocar aqui, inclusive. Todos os links. Aí o pessoal, no mínimo, o que eu ganho? Você ganha o direito de falar aqui como membro e ganha a revista semanal toda semana, linda, maravilhosa, com 50, 60 páginas, especial para celular, para você poder ler matérias inéditas que não saem no site e matérias, às vezes, que saíram no site reescritas, melhoradas, etc. Exatamente, Rovai. E ela tem, como o Rovai falou, um design ideal, perfeito para ler no celular. Já vou colocar aqui o link para vocês poderem se inscrever no site aqui, aí você recebe toda semana grátis aí, que é mais um produto para a comunidade Fórum, que aqui a gente tem, a gente já vira amigo, né, Rovai, das pessoas que estão sempre aqui, a gente já se sente que nem o Ratinho, que nem o Lula no Ratinho ontem, como se estivesse na mesa do bar aqui, né? Aliás, alguém falou aqui, em cima, só faltou a mesa amarela da escola. A Vivian. Eu ia colocar isso, que parecia conversa de bar, a Adri me tosou. A Adri é muito conservadora. Não, é que a gente mudou para cachaçinha. Tá bom. Aí mudamos para cachaçinha. Eu fiquei em dúvida, na verdade. É porque, sabe o que acontece? Quando a gente vai fazer o título de... Rogério Carmelo Leão. Tem que pensar no SEO agora também, sabe? Essas novas tags e tal. Tá dizendo que não tem recebido a revista no WhatsApp, Adri. Não. Ué, eu tenho mandado, eu acho que você não está na minha lista. Então, talvez o Edgar não esteja mandando. Aqui, Edgar! O grupo do Zap da Fórum, que quem ainda não está... Vamos passar para o Marcos Raia fazer isso, tirar do Edgar, que o Edgar toma caipirinha na sexta na hora do almoço e esquece as coisas. Eu estou colocando aqui o link, Rovai, para você para você receber a revista semanal e também para você receber as notificações dos nossos vídeos aqui da TV Fórum, porque muita gente fala, eu não estou recebendo a notificação e tal. A gente manda no grupo, então eu mandei, tá aqui no chat ao vivo do YouTube, o link do Zap da Fórum, mais um grupo aqui da revista Fórum, onde você recebe os links. Por enquanto a gente está mandando para todo mundo, mesmo que não é assinante, mas... vai chegar uma hora que a gente não vai dar conta, né, Adri? A gente dá milhões, né? Olha só, vai. Márcia Borges, chegou hoje o livro Bolsonaro e seus seguidores, o horror em 3.560 frases. O site da Fórum nunca vai fechar. Muito obrigada, Márcia, grande apoiadora, membra aqui. Francisco Xavier de Santana, vai chegando como membro. Muito bem-vindo, Francisco. É isso aí, vamos encher de membro hoje. Olha, depois da pesquisa da Datafolha do Lula no Ratinho, o que falta para você ficar feliz? Fica membro, amigo! Fica membro, amiga! Fica membro, amigue! Nós, malandro, hoje tem festa no clube. Hoje tem cervejinha, ou vai? Hoje eu não tomei cerveja essa semana. Eu só tomei ontem uma tacinha de vinho. Então, eu tô muito inchado, né? Fico até com vergonha de olhar. Mas depois dessa eleição,
Se eu vou pedir férias pro chefe. Puta que pariu. Olha só, Elisete... Alivia o Edgar, porque eu recebo todas as notificações pelo WhatsApp. Firme e pontual. A revista Tamara também. Elisete, obrigada pelo super sticker. Sônia Regina Angarten, bom dia, ingressinho. E no aguardo dos 300 mil inscritos. Falta pouquinho, gente. O Edgar era o Lombardi antes, mas agora não, ele aparece no Fórum Café, as pessoas sabem quem ele é. Ô, Lombardi! Ô, Silvio, estou aqui com o baú da felicidade. Mas vou contar um segredo para vocês. Quem manda o link dos programas não é o Edgar, é o Guilherme que está aqui. O Guilherme continua como Lombardi. O Guilherme que continua como Lombardi aqui. Porque um dia a gente volta. Parece aí, Guilherme. Mas, vamos para o giro de notícias antes dos nossos convidados chegarem. E olha só, notícia de hoje de manhã. Olha a matéria dos 51 imóveis pagos com dinheiro vivo, né? Uma suspeita aí da família Bolsonaro. Veja só, Rovai, o Flávio Bolsonaro pediu na justiça e o juiz acatou a alegação da defesa do Flávio Bolsonaro e a reportagem vai ter que ser retirada. A justiça... Cara, isso é um... exato. E eles estão alegando o seguinte, quer dizer, obviamente, aí que tá, né? Por exemplo, Adri, eu estava conversando com o Rodrigo ontem, que é nosso advogado, né? Vamos até marcar uma reunião segunda e vamos fazer uma vaquinha, vamos precisar fazer, porque senão vai ficar feia a coisa para o nosso lado, né? E tem uns 5, 6 processos que deram ruim, dos 100 que a gente... né? E perseguição. Por quê e por quê? Em alguns casos, porque até tem alguns erros formais nas matérias. Mas um errinho formal numa matéria nossa vira 30 mil de condenação, 40 mil de condenação. Cara, aí você pega um caso desse, por exemplo. Ele impediu a matéria de ir ao ar por quê? Porque, segundo o juiz, a reportagem usou informações sigilosas. Não é porque não existe as casas. Agora, sigilosa de quem, cara pálida? Porque ela foi fazendo os cartórios a investigação. Aí eles alegam, não, mas é que tinha uma investigação aqui, não sei aonde, tarará. Pô, de 100 imóveis, cara. Imagina no esquema das denúncias que ensejaram o chamado Petrolão, né? Se o Lula impedisse a investigação. Então, assim, o Lula já respondeu a isso, não sei se você viu. Ele falou, e aí, vão decretar 100 anos de sigilo também? Então, assim, é um escárnio, é um escândalo, mas é um alerta. O judiciário ainda tem muitos, não é a maioria, não são todos, tem muita gente séria, mas muitas pessoas partidarizadas e jogando a favor, né, de um extremismo de direita nas suas decisões, né, que nos prejudica, inclusive. Prejudica movimentos sociais. A gente, as pessoas judicializam tudo. Não, olha, gente, não é brincadeira. A Fórum, eu vou fazer um levantamento detalhado disso. Mas a Fórum, desde 2016, sofreu, eu acredito, 150 a 200 processos. Não é brincadeira. É isso aí, né, Rovai? Essa semana mesmo o interfone estava tocando, era oficial durante o programa, era oficial de justiça aqui. A Maria Fabiana está perguntando, como faço para me tornar membro? Explica, Adri. Olha só, você pode se tornar membro, é muito fácil. Olha, tem aqui embaixo um botãozinho Seja Membro, ou aqui no chat ao vivo, você clicando, olha só, eu vou até ver o nome certinho que está aqui no chat ao vivo, onde você escreveu essa mensagem, você pode participar doando, né? E você escolhe se você escolhe ser membro ou doar um superchat. Tem uma estrelinha, mostre que você apoia a TV Fórum. Aí você pode mandar um super sticker, um superchat,
ou fazer uma assinatura, que é a assinatura com acesso exclusivo para membros aqui no canal, que aí você tem várias vantagens, recebe a revista semanal, participa de webinários, entre outras vantagens, ou você dá uma assinatura de presente. Então, olha só quantas opções: super sticker, super chat, assinatura ou assinatura de presente, que aí você pode presentear um espectador para ser membro. E os membros, a partir de R$ 7,90, baratinho, você já apoia a TV Fórum. Então, é facinho ser membro aqui da TV Fórum e apoiar o jornalismo independente progressista da revista Fórum. Vou ler aqui o superchat do Brasil Melhor, Charles Andrade, que diz: bom dia, Adri Rovai, Lula ganha no primeiro turno, tá? Depois do Datafolha de ontem, né, mostrou aí que a chance mesmo de vitória no primeiro turno. Sérgio Marques, bem-vindo aqui, chegando de membro. E olha só, a Venda Turco. Atenção, a família do Dinheiro Vivo não quer que ninguém saiba que eles compraram 51 imóveis com dinheiro vivo. Não compartilhem essa mensagem. Não vamos falar mais que a família Bolsonaro comprou 51 imóveis em dinheiro vivo, sendo que no total foram 107 imóveis. E olha só, Cris Bis, um beijo para Cris Bis, membra aqui também da TV Fórum, grande fonoaudióloga, defensora do SUS, ativista aqui de Santos. Muito obrigada, Cris, chegando aqui também. E Rovai, continuando o nosso giro das notícias, olha só, outra revelação da Juliana Dalpiva, que tem feito aí um trabalho, né, Rovai, de mostrar esses negócios da família Bolsonaro. Bolsonaro visitou o líder miliciano Adriano da Nóbrega, que foi morto na Bahia, naquela operação super estranha, né, Rovai, que a gente falou bastante aqui. Ele visitou 2 vezes, ele e o Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro, visitaram 2 vezes o líder miliciano e ex-capitão do BOPE, Adriano da Nóbrega, entre os anos de 2004 e 2005. Em 2019, o Adriano foi apontado pelo MP do Rio de Janeiro como chefe da milícia conhecida como Escritório do Crime, e também por ter participado de outro grupo paramilitar em Rio das Pedras, na zona oeste do Rio. Esse Escritório do Crime fazia assassinatos por encomenda, né, Rovai? E a assessoria de imprensa do Bolsonaro, e tanto do Flávio, disseram que na época das homenagens, o Adriano da Nóbrega foi homenageado pela família Bolsonaro, pelo então deputado Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado estadual, né, Rovai? E disseram que era impossível prever que algum desses policiais pudessem desonrar a farda, e disseram que era impossível prever. Era impossível. E que a primeira visita ocorreu quando teve um suposto motim de policiais que estavam presos, entre eles o Adriano da Nóbrega, em outubro de 2004, e aí eles fizeram um motim porque eles alegavam que eles estavam presos com criminosos que eles tinham ajudado a prender. Enfim, a matéria completa da Juliana Dalpiva no UOL mostra aí como que foram essas visitas ao Adriano da Nóbrega, Rovai. Cara, é isso. Eles são pessoas envolvidas com milícias. A gente acho que já não tem mais dúvida disso, né, Adri? E assim, a questão que está colocada é que, além de eles de a família ser envolvida com miliciano, ela também é uma família que cometeu crimes como os milicianos. E é o mesmo tipo de crime, né, Dri? É o mesmo tipo de crime. É esquema de desvio de dinheiro de coisas do governo, coisas com imóveis, comércio que só recebe dinheiro em espécie. Né? Você vai na loja do Flávio Bolsonaro, deve estar uma placa assim: só aceitamos dinheiro, porque não é possível. 70% da receita dele foi em grana. É possível isso?
Em que lugar que você compra hoje? Você não compra paçoca. Paçoca é legal, Dri. Paçoca. Paçoca. Não compra paçoca com dinheiro. Hoje em dia, você você passa na rua, tem gente no farol e tá lá escrito Pix número tal. Ontem eu tô falando, o cara tá vendendo balinha aqui no farol do final da Avenida dos Bancários. Ele tava com Pix, Dri. Na praia, os caras vendem chup-chup, cervejinha com Pix. Mas na loja do Flavinho é dinheiro vivo. E todo mundo vai lá, porque as pessoas tá cheio de dinheiro. O cara, imagina, comprar apartamento em dinheiro. Aí outro dia eu estava vendo como é que ele deve ter feito. Ele foi no banco, tirou o dinheiro e levou para pagar o sujeito? Foi isso que ele fez, dele? Não foi. Ele tinha esse dinheiro guardado porque ele recebeu de algum esquema. É assim que se faz. Vai. E olha só, ainda o caso do ACM Neto. Hoje a gente tem uma notícia nova, vai, porque um levantamento feito pelo jornal à tarde mostrou que o candidato ao governo da Bahia, ACM Neto, do União Brasil, mentiu ao dizer que sempre se declarou como pardo, porque o levantamento do jornal mostrou que ele se declarou branco ao Tribunal Superior Eleitoral antes, depois de mudar e virar pardo. Tem causado muita polêmica entre os eleitores. A gente até comentou aqui a jornalista Júlia do Alibe, da Globo News, quando foi falar sobre esse caso, porque ele está visivelmente bronzeado agora, e chegou a dar risada quando foi noticiar essa questão do ACM Neto. E no dia 7 de agosto, segundo o levantamento do jornal à tarde, no ato do registro da candidatura, ele tinha se declarado branco. E pouco tempo depois, o ACM Neto fez essa mudança racial e diz para ter acesso ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, porque desde 2020 o TSE determina que a distribuição de recursos do fundo, assim como tempo de propaganda, deve ser proporcional ao número de candidatos negros e pardos dentro do partido. E então esse levantamento do jornal à tarde mostra que ele tinha se declarado branco e depois mudou para pardo, e aí está causando toda essa polêmica, porque ele realmente tá aí bronze, tem aparecido na campanha bem bronzeado, né, Rovai? A gente já falou bastante disso, não sei se você quer comentar. Ontem, inclusive, eu fiz um comentário aqui, e aí acabou virando essa política da campanha lá em Sergipe. Às vezes a gente faz comentários mais assodados, eu fico indignado, porque para mim isso é tão elementar na ética, deveria ser elementar na ética da população branca, né? Não ocupar espaço dos negros, que a gente já ocupou de alguma maneira, tanto nesse país, né, que é um país que é o último a deixar a escravidão. Então, agora que tem alguns mecanismos de compensação histórica das injustiças, um branco usar aquele espaço, se autodeclarar negro ou pardo para ocupar esse espaço, é uma coisa que, para mim, assim, soa de um jeito absurdo, sabe, Dri? Mas aí eu falei ontem aqui, porque o candidato lá da Cidadania, eu sempre esqueço o nome dele. Alessandro Vieira. Falei, porra, Alessandro Vieira não faz um negócio desse. Aí o assessor me procurou, mandou, dizendo que desde criança, eu até brinquei com o assessor, falei, olha, provavelmente quando ele era criança não foi ele que disse isso, porque era uma fotinho dele mais novo que o Luca, né? Que ele era pardo, tem lá no boletim dele de escola. O cara é branco, velho. E é branco, e eu dava esse exemplo, que para mim, você sabe se é branco na hora que você entra num shopping, na hora que você vai num restaurante refinado, na hora que você vai correr na rua, sabe? O garoto negro, se ele está correndo na rua, o risco dele tomar um tiro de um policial achando que ele é bandido é enorme.
Na hora de uma abordagem policial, você sabe se é branco ou não, né? Então, porra, velho, não. E nesse momento, a ocupação do espaço dos pardos e negros é uma luta por mais recursos da grana de campanha, né? Então, é roubar dinheiro de pardos e negros. É isso. O branco que se autodeclara pardo ou negro está roubando dinheiro desse segmento da população que tem, né, que é subrepresentado na política, como as mulheres, né? Como não dá para o Assemineto se declarar mulher, ficaria muito estranho, ele se declara pardo. E aí toma um banho de bronzeamento, Jack Bronze, passa Coca-Cola e vai para o sol. Eu sou da época de Coca-Cola para se bronzear. Né? Óleo de urucum. Tia Léia usava Coca-Cola, ela assim, lambuzava de Coca-Cola, botava Coca-Cola, deitava na praia, saía morenona. É o que ele fez para dizer que é pardo. Dizer que é pardo. Está ocupando o espaço de alguém. O nome disso é roubar o dinheiro daquela população que historicamente já foi subjugada nesse país. Muito feio. Feio, Grampinho. É isso aí, Rovai. Seguimos aqui no nosso giro de notícias. Olha só que tragédia, Rovai. Eu vi. Mais uma eu tragédia. Eu nem sugeri para fora. Achei... Mas a gente tem que... Olha só o que a política armamentista provoca, gente. Esse bando de arma, de munição que tem sido despejada para a população civil, é cada dia uma notícia como essa. Então a gente tem que falar que arma vai acontecer isso. A arma é feita para ferir as pessoas, para matar. E a gente tem esse caso triste de uma criança que pegou a arma do pai, diz que a arma estava no cofre, o pai ia para o clube de tiro, aí o cofre estava aberto, a criancinha foi lá e atirou no próprio irmão de 3 anos, que está em estado gravíssimo no hospital. Uma notícia, uma tragédia aí desses tempos bolsonaristas. Passa rápido aqui, Rovai, pesado, triste demais, como diz aqui o Leonardo Branco. Mas vamos falar da Datafolha, a gente tem aqui um recorte, 69% dizendo que há corrupção no governo Bolsonaro, ou seja, aquela slogan do Bolsonaro de que estamos há 4 anos, 3 anos e meio sem corrupção, não é bem assim que a população percebe. Então, é um recorte. Eu vou também só passar aqui no Datafolha, o Rovai vai fazer a análise detalhada no editorial do Fórum 11:30, Fala Rovai, já, com os principais dados. Eu vou trazer aqui, Rovai, pesquisa que acabou de sair do IPESP. Eu vi. Pesquisa eleitoral telefônica, 2.000 eleitores entre os dias 19 e 21 de setembro, mostra que Lula, 46%, mais subiu 3 pontos. Bolsonaro, 35%, permaneceu igual. Ciro, 7%, menos 2, caiu 2 pontos. Tebet, 4%, menos 1. Então, assim, isso comparado com o levantamento anterior do próprio Instituto IPESP. Então, mostra aí, será que já está tendo voto útil? Porque o Lula subiu 3, Ciro caiu 2 e Tebet caiu 1. Bolsonaro estável, ou seja, estagnado nos 35%, que eu já acho muito, né, Rovai? O IPESP está se alinhando às pesquisas presenciais ali. O IPESP é um instituto de uma pessoa que trabalha há muito tempo no mercado de pesquisas, que é o Lavareda. Ele já teve outros institutos, não lembro agora o nome, mas o Lavareda deve ter 40 anos de mercado, assim, sem exageros. É um pesquisador que começou lá no processo da redemocratização, a fazer pesquisa,
E, por isso, das pesquisas telefônicas, Dri, é considerada uma das com mais credibilidade. A credibilidade tem a ver também com quem está à frente, né? E ele chegou a esse... Ele está chegando perto do Datafolha. Qual a diferença? 11%, né? 46 a 35. 46%. O Ciro e Tebet junto tem quanto? Ciro caiu 2, tem 7%, e Tebet caiu 1, tem 4%, 11%. Os outros ele não fala aí, né? Não. Mas se fosse sem considerar a Sônia, a Sônia não. Soraya? Demais com 1% ou menos. Brancos e nulos 5% e não sabe. Está dando 50% dos votos válidos, 49% para o Lula. Já estamos aqui com o nosso queridíssimo Carlito Neto, desde Aracaju para o mundo. Salve, Carlito! Salve, Rovai, salve, Dri. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Mais uma vez, um prazer estar aqui com você nesse ambiente democrático que tem contribuído muito nesse momento que o Brasil tem vivido aí, desse fascismo que está próximo de acabar, né? Se a gente se empenhar um pouquinho mais, isso dura mais 10 dias apenas e se encerra oficialmente no dia 31 de dezembro desse ano. Exatamente, 9 dias, né, para definir aí, será que Lula leva no primeiro turno? Ontem em Datafolha, né, Carlito mostrou aí que teve uma subida do Lula e já mais de 50% dos votos válidos, o que daria a vitória no primeiro turno. E o Lula ontem foi no Ratinho ainda, né, dando uma entrevista que até o Noblar estava falando que acabou agora, é primeiro turno. O que você acha com essas últimas notícias? Aumentou a chance? Você está confiante que vai dar primeiro turno? Eu estou confiante por causa do voto tímido, né? Que é aquelas pessoas que não querem declarar o voto. Inclusive, no finalzinho eu vou contar uma curiosidade aqui, que tem um filho de um famoso jornalista brasileiro aí, que eu acredito que depois que eu mandei uma cutucadinha nele no Instagram, ele acabou fazendo um vídeo, porque ele ainda nessa altura, ele ainda está defendendo a terceira via e dizendo que no segundo turno ele vai votar no Lula. E até um corte dele recentemente viralizou na internet aí, acho que muita gente já deve imaginar quem seja, mas eu falo daqui até o final da live, eu falo quem é essa figura aí, porque o vídeo foi pior do que a postagem que ele fez. Mas a gente está caminhando sim para essa vitória no primeiro turno. Existe o voto acanhado, como a gente sabe, né, que é aquelas pessoas que não querem declarar o voto no Lula. Eu conheço alguns jornalistas da grande mídia que, inclusive, estão atacando o Lula nesse momento, o Partido dos Trabalhadores, que já me confessaram em privado, falaram, Carlito, eu faço críticas aqui ao Lula, eu tenho várias ressalvas, mas no dia 2 eu vou votar no Lula, porque pelo menos no governo do Lula a gente podia trabalhar tranquilamente, sem ser ameaçado na rua, sem correr risco de apanhar, como tem acontecido com frequência com algumas figuras como a gente tem acompanhado. E eu acho que ontem, inclusive, o programa do Ratinho foi um passo importante. Eu fui um dos críticos do Lula não ter ido para o debate, não tinha falado disso publicamente ainda, mas em algumas conversas que amigos vinham me perguntando, eu falei, cara, eu acho que o Lula deveria ir, porque a SBT, né, que é a audiência ali, muita audiência é bolsonarista, então o Lula ia lá, entre aspas, derrotar o Bolsonaro dentro da própria SBT. Só que ontem o Lula converteu o Ratinho. Se alguém aqui tem dúvida que o Ratinho vai apertar o 13 de forma acanhada no dia 12 de outubro, o Lula lembrou ele. Sabe por quê, Rovaidri? Não é porque o Ratinho virou bonzinho da noite pro dia. É que o Lula lembrou ele que na época do Lula até ele ganhava mais. Aí aquela cara dele fazendo assim, realmente, na sua época eu ganhava mais. Até a cara dele lembrando disso, acho que ele pensou, poxa, que merda foi que eu fiz com a minha vida, né? Como é que eu apoio um cara hoje que não só tá tirando pessoas próximas a mim, como também tá tirando o meu ganha-pão de certo modo. É claro que ninguém tá perdoando o Ratinho, não é isso que a gente tá falando aqui, mas uma coisa importante que a gente viu nesse bate-papo também ontem é a hipocrisia do meio sertanejo. Porque você viu o Rovaidri, quem era que ia em Brasília comer churrasco com Lula, junto com o Ratinho? O Bruno e o Marrone. Iam tomar uma cachaçinha com Lula, comer um churrasquinho com Lula, e agora estão nessa hipocrisia aí, né, que a gente sabe que infelizmente existe no mundo sertanejo, mas eu acredito que votos acanhados, né, os votos envergonhados, acabarão elegendo o Lula no primeiro turno. E eu espero que isso aconteça, porque como o autor do Como as Democracias Morrem teve recentemente, inclusive, lá no Roda Viva falando, a gente não precisa correr o risco de deixar essa eleição para o segundo turno. Por dois motivos, né, principais. Primeiro motivo,
Se o Bolsonaro for derrotado no primeiro turno, governadores e deputados bolsonaristas não poderão alegar que a urna eletrônica é fraudada. Por quê? Porque senão eles estarão questionando a própria eleição deles no primeiro turno. Só que se isso for para o segundo turno, pode ser que a gente tenha esse tom ecoado aí, e aí é onde eu entro na questão do jornalista que eu falei, eu vou dizer o nome dele aqui textualmente, que é o Joel Pinheiro da Fonseca, né, que é o famoso isentão, né, a gente tem que chamar o Joel assim. O Joel não tem lado, né? Ele não é nem direita, nem esquerda, segundo ele é ele. E para mim, nessa altura do campeonato... Né? Ele é liberal de direita, eu acho. Exatamente. Não, aí o vídeo dele, Rovai, foi sensacional. Ele fez uma postagem ontem que dizia o seguinte, o salgadinho que eu pedi não é o meu voto, que estava assim, tinha um nome de um salgadinho lá da empresa que ele pediu e tinha lá o sabor de Lula, né, na embalagem. Ele botou, Lula é o sabor, não o meu voto. E aí eu mandei a mensagem para ele dizendo exatamente o seguinte aqui na hora da postagem. Eu falei para ele, Joel, o que você está fazendo nesse momento é um desserviço. Porque você, deixa eu ler textualmente aqui para não falhar. O docinho estava escrito aqui, ó, era sanduíche do bem. Aí tinha aqui no sanduíche do bem, ó, o nome do sabor, que era Lula. Aí ele colocou aqui, ó, Lula é o sabor do sanduíche, não é o meu voto. E aí eu mandei uma mensagem, precisamos nos posicionar, Joel. O autor do Como as Democracias Morrem te lembrou isso no Roda Viva. Votar no Lula não te fará um petista, não te fará um esquerdista, mas se omitir em um momento como esse é perigoso. Não precisa declarar publicamente seu voto, mas não desestimule os seus seguidores que são pragmáticos a não votarem no Lula. Aí eu botei grande abraço. E aí, para minha surpresa, à noite ele fez um vídeo que, para mim, quem teve a oportunidade de assistir o vídeo, assista de novo, porque sabendo disso que eu estou falando agora, vocês vão ver claramente que é uma resposta ao meu comentário. Porque ele fez um vídeo dizendo, na verdade, que ele não é favorável ao voto no Lula no primeiro turno, porque ele não acredita nessa narrativa de que o Bolsonaro vai tumultuar a eleição ao passo de atrapalhar o processo democrático. Ele quer pagar para ver, traduzindo bem claro aqui. Ou seja, um cara que estuda golpes em democracias, especialista, autor de um best-seller, que inclusive mostra que o Trump quase destrói a maior democracia do mundo, pelo menos é assim que se intitulam os estadunidenses, o Joel disse que não, que acha um certo exagero, que ele não acredita nisso. A gente também achava no início da pandemia, Rovai, que era um exagero que o Bolsonaro não iria ouvir o Mandetta, que em algum momento o Bolsonaro recuaria, que em algum momento o Bolsonaro botaria para fora o mínimo de humanidade que ele talvez tivesse, e hoje a gente tem um saldo de 700 mil vidas perdidas para a Covid-19, onde pelo menos 500 mil aproximadamente poderiam ter sido salvas. Então, para mim, nessa altura do campeonato, figuras como o Joel falar dessas coisas, para mim, mostra o quão hipócrita ele é. E para justificar a narrativa dele, ele diz o seguinte, que não se pode confiar no governo Lula, porque ninguém sabe como será o governo Lula. E aí a gente precisa lembrar, e ninguém sabe como será o governo do PT, segundo ele, que é um risco. E aí eu queria saber onde é que estava o senhor Joel Pinheiro da Fonseca em 2003, quando o Lula tomou posse, em 2011, quando a Dilma tomou posse, porque se a gente lembrar, os ministros da economia no governo Lula e Dilma eram ligados ao mercado. O Henrique Meirelles, que inclusive teve uma crítica muito grande, no governo da Dilma Rousseff teve o Joaquim Levy também, e o Joel disse que o Lula, para conseguir garantir o voto desse eleitorado, que assim como ele não confia muito no Lula, teria de fazer uma carta, como fez em 2002, carta ao povo brasileiro. Para mim, isso mostra a pouca inteligência do Joel. Eu nunca achei ele muito inteligente. Minha esposa, inclusive, utiliza outros adjetivos que eu não posso usar aqui, porque senão a nossa live vai cair. Mas a minha esposa usa outros adjetivos para se referir a ele, porque eu já tive a oportunidade de fazer uma live com ele, junto com o Guga Noblar, e na live ele defendeu que o que a Lava Jato fez foi errado, porque atropelou a lei, mas que pelo menos prendeu corrupto. Então, se passou por cima da lei e prendeu corrupto, não tem problema. Aí eu falei, mas se essa figura que foi corrupta fosse você, e depois se provasse que você não era corrupto, o que é que você falaria? E ele não teve resposta para a minha pergunta. O Carlito, Vinícius Mota, então diretor de redação da Folha, em 2018, proibiu as pessoas de chamarem, os jornalistas, os colaboradores, de chamarem o Bolsonaro de candidato de extrema-direita. Determinação provavelmente que veio dos frias, né? Opa, eita o boné aqui. O Repião falou tanto do meu boné que agora ficou até vou te dar um boné secreto, um voto secreto para você. Segunda-feira a gente vai se encontrar
Então, meu caro, e a Folha que acabou de ter tirado do ar uma matéria sobre os imóveis da família Bolsonaro, num ato de censura, claro, né? Mas não é de extrema-direita. Então, esse pessoal que se equilibra no discurso liberal americano, eles se consideram liberais americanos. Na verdade, eles já viraram republicanos à la Trump. E aqui eles justificam qualquer coisa que o Bolsonaro fizer em nome da... imagina, o Ciro agora, aliás, a gente podia até falar um pouco disso, foi no Monark. Eu não sei se você... Eu assisti... Olha, o Monark concorda com o Ciro e com o projeto do Ciro. Aí a gente vê como é que o caminho tá complicado, né? E o Ciro vai lá e naturaliza o quê? Um cara que defendeu a existência de um partido nazista. Um cara que justificou a pedofilia, dizendo o seguinte: se o cara tem uns vídeos de sexo com crianças, isso não é crime, não poderia ser crime. Isso é, como se não tivesse uma indústria para fazer aquele tipo de vídeo, que é o ato criminoso em si. Como que você libera isso? E o Ciro foi lá passear, tomar café e falar mal do Lula. Quer dizer, bicho, nós entramos numa naturalização da extrema-direita muito perigosa, Carlito. Ele ir, de certo modo, Rovai, eu até entendo, desde que seja para confrontar. Não para confraternizar, como acabou acontecendo ali. Mas aqui precisa lembrar que o Geraldo Alckmin, por exemplo, que recentemente foi atacado pelo Ciro Gomes, até alguns dias atrás, era amigo do Ciro, segundo o Ciro, né? Era boa gente, gostava do povo, ele estava conversando com o Geraldo Alckmin, mas a partir da semana passada, eu estou até procurando um vídeo aqui para a gente botar de novo aqui, porque a gente já mostrou aqui uma vez, mas a partir da semana passada, o Geraldo Alckmin virou um nazi-fascista. Só que olha que interessante, o Ciro tentou aliança com o Alckmin, não conseguiu, o Alckmin vira nazi-fascista. O Ciro Gomes tentou aliança com o Kassab, não conseguiu, o Kassab vira um traidor que está apoiando o Ratinho Júnior no Paraná. O Ciro tenta se aliar com o Datena. Aí não dá certo também. Aí ele disse que, na verdade, não deu certo porque as exigências que ele fez não eram compatíveis. Aí o Ciro Gomes vai e chama o Luciano Bivar, aquele mesmo que deu partido para o Bolsonaro fazer o que queria e eleger esse bando de senador e deputado incompetente aí. Ele disse que meu amigo Luciano Bivar me chamou para conversar, que a gente está conversando. Então, quer dizer, a incapacidade de o Ciro Gomes argumentar é tão grande que ele não consegue manter uma linha de raciocínio, ele não consegue manter uma coerência, por isso que ele acabou, na verdade, virando chacota, ao passo de essa situação que eu citei, envolvendo ali a participação dele no podcast 011, virar essa piada. Olha aqui o que o Ciro Gomes achava do Geraldo Alckmin. Opa, Geraldo Alckmin, meu amigo, bem, é um homem de bem, bem intencionado, gosta do povo, enfim... Continuando o cenário, vem a governo do estado de São Paulo. Ele está conversando para ser candidato a governador, provavelmente fora do PSDB, vai sair e nós estamos conversando. PDT, PSB do Márcio França. Aí você já sabe aqui que todo mundo aqui virou fascista, né? O Márcio França virou fascista, o Kassab virou fascista e o Alckmin nasce fascista. E os ex-apoiadores dele, do Tico Santa Cruz, Caetano, que... Tá com a vida ganha. Escolheram ele, agora viraram cheirador de cocaína. Do Leblon. Sabe o que é engraçado? Ele não falou ele já foi em Fortaleza. Mas a intenção dele, ele só não deu nome. Ele falou associado a essa mudança. Na hora que os caras mudam de posição, ele começa a falar de cheirador de cocaína do Leblon. Porra, ninguém é tonto. Se eu sou o Tico Santa Cruz e o Caetano, eu mando ele a ponta da praia num vídeo, sabe, velho? Eu vou te dizer uma coisa, Rovai. O Tico... PSOL, né? Ele também queria fazer aliança com Boulos, com o PSOL. Com todo mundo. Só que ele não consegue. E sabe onde é que está a ironia, Adri? Quem já foi em Fortaleza sabe que o Ciro Gomes não mora em um conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida. O Ciro Gomes mora em um condomínio de luxo, que é acima do padrão da sociedade brasileira como um todo. E sim, ele está com a vida ganha. Era ele que trabalhava como executivo, que tinha um salário que, segundo o próprio, era altíssimo. Então, ele também está com a vida ganha. Então, se ele fosse falar de outro ponto, questionar outra coisa, eu até entenderia. Mas falar que o Tico
tá com a vida ganha. O Caetano tá com a vida ganha. Só faltou o Ciro Gomes utilizar a fala do Felipe Dávila e dizer: eu sou igual a vocês. Porque a narrativa é praticamente essa. Inclusive, é provável que a gente comece a ver o Ciro Gomes aí pegando o metrô quando for para São Paulo, pegando o ônibus lá em Fortaleza, para tentar encampar essa narrativa que ele está criando. O Tico Santa Cruz esteve aqui em Aracaju, se eu não me engano, início de agosto, final de julho, e ele já tinha dito para mim naquele momento que ele declararia voto no Lula, que ele já tinha comunicado ao João Santana, ao Carlos Lupe, ao próprio Ciro Gomes, que o caminho que ele estava seguindo era muito complicado e que ele não poderia manter o apoio ao Ciro se o Ciro não mudasse a postura. Só que até ele me colocou numa situação complicada, que ele falou: Carlito, eu estou te contando isso. Ele me contou outras coisas também dos bastidores dos artistas que eu não posso expor, claro. Mas aí ele falou: estou te contando isso aqui, mas eu queria que você não publicasse. Aí eu falei: caramba, como é que eu vou dar isso sem que fique claro que é o Tico Santa Cruz? E aí, quem segue meu canal, inclusive o Pirula, eu encontrei com o Pirula em São Paulo na segunda-feira, ele lembrou que eu comentei em um vídeo no meu canal em agosto que muito em breve um grande apoiador do Ciro Gomes iria declarar apoio ao Lula e que isso aconteceria na segunda quinzena de setembro. E aconteceu, né? Que foi a declaração do Tico Santa Cruz e o Ciro Gomes, Rovaidri, queimou qualquer ponte. Se o povo que está hoje contra ele está cheirando pó, ele está fumando alguma coisa aí que está queimando tudo, até as pontes que ele poderia estabelecer para 2022 e 26, perdão. Ele acabou. Hoje eu posso afirmar para vocês que o Ciro Gomes morreu politicamente e que caso ele tente alguma coisa no futuro, ele vai ter de contratar esses caras aí que resolvem crise, né, para fazer o tal rebrand e mudar o mindset do Ciro Gomes para ver se em 2026 existe alguma possibilidade de ele tentar. Meu pai costuma dizer que ele já está eleito em Ratanabá ou que ele é presidente de Sobral, né? Sobral, meu pai disse que ele já é o presidente de Sobral, foi eleito com 100% dos votos. Mas é isso, é triste, de verdade. A gente fala aqui brincando, mas é muito triste. É muito triste. Olha só quem são os novos amigos dele que agora defendem eles nas redes sociais. Moro, o MBL, o Chico Graziano, aquele bolsonarista. Nem um ACM negro, né? Usando a ironia do ACM negro, né? Nem um ACM negro tá querendo estar do lado do Ciro. E em 2020, eu fiz. Olha a ironia, em 2020 eu fiz vídeo no meu canal. Naquela época ainda eu imaginava que o Ciro Gomes poderia ser uma alternativa junto com o PT para o segundo turno, para tirar o Bolsonaro e ter um segundo turno só de esquerda. E eu falava: não tente aliança com a Semineto, porque o Semineto não faz o jogo político correto, nem faz o jogo político limpo, e acha que tem tanta força como o avô e não tem. Ele não cumpre acordo político. Falei também que o PSB era um aliado histórico do Partido dos Trabalhadores, que se o PDT quisesse buscar aliança para 2022, que o caminho seria se conectar com o PSD e não com o PSB naquele momento. E sabe o que eu ouvi, Adri, Rovai e a audiência aqui? A mesma coisa que vocês devem ouvir, que eu recebi a Pix do PT para atacar o Ciro Gomes. E eu queria até lembrar que eu não recebo não, mas se quiserem fazer Pix aí, declarado, legal, pode fazer. O George Soros, o PT, qualquer um aí. O George Soros, que é bilionário, pode mandar. Sendo legal, não tem problema nenhum. Pode Nosso mandar. Pix está aqui, ó. Pix está aqui na tela. pix@revistaforum.com.br. Alô, George Soros, olha o Pix do pessoal aqui. Gente, não, agora é um absurdo. Ô, Carlito, deixa eu te falar. Você acha que o Lula precisa fazer algum movimento especial nessa reta final para ganhar no primeiro turno, Carlito? Rovai, eu acho que o último movimento que ele precisaria fazer foi o que ele fez agora com o Meirelles e essa turma aí, né, mais liberal, digamos assim, na economia, né? As pessoas são atreladas ao mercado da centro-direita, as pessoas que são ligadas à direita, mas que não são ligadas à direita fascista, bolsonarista. Eu acho que o aceno está aí. A própria chegada do Geraldo Alckmin para ser vice do Lula é um grande aceno para parte da população. E a gente precisa lembrar que essa união entre Lula e Alckmin, quando a gente fala sobre esse papo, né, quando a gente fala sobre essa junção para 2022, a gente não está ignorando o que o Alckmin fez em São Paulo, a violência policial. A gente não está falando isso, que a gente vai ignorar. O que a gente quer nesse momento agora é que o Alckmin, agora que está do nosso lado, que ele aprenda como se deve tratar o ser humano, que ele aprenda como se deve tratar a pessoa de periferia. Por quê? Porque o Alckmin será presidente do Brasil em alguns momentos. O Alckmin vai realizar o sonho dele de ser presidente. Porque quando o presidente Lula tiver alguma atividade fora do Brasil,
ele vai ser o presidente em exercício. Ele vai estar ocupando o cargo de presidente da República. Então, eu acho que todos os movimentos que o Partido dos Trabalhadores e o presidente Lula poderiam ter feito para consolidar essa eleição no primeiro turno já foram feitos. E eu acho que o checkmate, Rovai, precisa ser o debate do dia 29. Eu acho que o Lula tem de estar 100% afiado, né, com as respostas na ponta da língua, não responder aos ataques do Bolsonaro, ignorar a mediocridade do Ciro Gomes nesse momento e partir para cima, como a gente costuma falar, dos projetos que ele fez, lembrando o povo brasileiro como é que foi o governo dele, falando das benesses que aconteceram durante a sua gestão. E eu vou ser bem honesto para vocês. Hoje eu acredito que a possibilidade de o Lula vencer a eleição com pelo menos uns 54% já no primeiro turno é muito grande, porque, volto a dizer, existe o voto acanhado, a gente que não quer declarar o voto no Lula. Eu tenho alguns amigos assim, não sei se vocês aí têm e se a audiência tem, mas eu tenho alguns amigos que falaram, vou votar no Lula, mas eu não quero ficar falando disso não, porque eu não sou petista, para ninguém ficar me chamando de petista ou esquerdista. É porque eu acho que o Bolsonaro é a pior coisa que tem. Então, já que o Lula pode derrotar o Bolsonaro, eu vou votar no Lula. Acho que assim como eu, muitos que estão acompanhando a gente, vocês também devam ter alguns amigos que estão nessa entoada aí também. É isso aí. Dri de Lorenzo. Deixa eu ler aqui superchats, agradecer aqui, olha só, o César Rodrigues dos Santos. Carlito, essa não ida ao debate prejudica? Prejudica, só que eu acho que com a sabatina o impacto vai ser menor. Por que vai prejudicar? Porque ainda existe uma semana de horário eleitoral. Então, vai acontecer a utilização disso nas redes sociais, porque a gente lembra lá em 2006, Rovaidri, quando o Lula faltou o debate da Globo no primeiro turno, toda hora a Globo mostrava a cadeira vazia lá, a poltrona vazia, o espaço vazio. E isso foi explorado, inclusive, naquela época, pelo próprio Alckmin, por outros candidatos naquele momento também, dizendo que o Lula fugiu do debate. O Bolsonaro vai tentar encampar essa narrativa, mas eu acho que a ida do Lula no Ratinho ontem reduziu um pouco os danos, que eu não acho que será nada tão significante, mas eu acho que sim prejudica. Se eu fosse o Lula, eu iria nesse debate sim, da SBT, claro que estaria preparado, como eu já falei como no último debate da Globo também, mas não faltaria, porque o Bolsonaro vai acabar atacando a ausência dele, o Cironaro também vai acabar atacando ali a ausência do Lula com frequência e vai formar ali uma dupla quase que siamesa com o Bolsonaro nesse tom de ataque ao Lula, que vai dizer que o Lula teve medo de ir para o debate. E, na verdade, eu acho que quando você está com a eleição praticamente decidida, né, o Lula vai vencer a eleição segundo as pesquisas, não batemos hoje o martelo se será no primeiro ou no segundo turno, mas todo passo precisa ser calculado. E claro que a estratégia da equipe dele levou em consideração essa ausência no debate. É isso que eu acho, né? Como hoje tem dito o Marcos Coimbra, é uma eleição que tem muito pouco indeciso, né? Já a maioria das pessoas já estão com voto definido. E o Edinho Silva, que é coordenador de comunicação, um dos coordenadores da campanha do Lula, esteve aqui essa semana e ele disse que ele não iria porque é para fazer viagens, né? Ele ainda quer ir para a Bahia, quer ir para o Ceará. Então, acho que eles devem pesar e achar que tem mais, né, ganhos políticos essas viagens, esses comícios, do que a participação nos... Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, que o Edinho não nos ouça. Mas é normal, quando você não quer fazer alguma coisa, às vezes você dá uma desculpinha, né? O cara te liga e fala, e aí, vamos para a praia? Fala, pô, rapaz, hoje eu tenho aqui, eu vou ter que ficar com o Luca, tá? Você não tá muito afim de tomar aquela cerveja com aquele sujeito. Você dá uma enrolada. Eu acho que o Lula tá certo de não ir no debate do SBT. Primeiro porque é o seguinte, se ele se preserva para o da Globo, Carlito e Dri, qual que é a coisa? A surpresa, elemento surpresa. Os caras estão achando que o Lula vai na mesma vibe do da Band. Ah, rapaz, conheço o Lula, velho.